Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história que nossa, ela é devastadora e linda na mesma medida. Tô falando de Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. É uma história sobre encontros, sabe? Sobre perdas e sobre aqueles lugares que a gente descobre não só por aí no mundo, mas principalmente dentro da gente. E a história já começa com um soco no estômago, logo na primeira frase. É o Theodore Finch, um dos nossos protagonistas, quem diz. E essa pergunta que ele se faz, todo santo dia, já dá o tom de tudo, sabe? Um tom meio agridoce, meio urgente, que vai guiar toda a jornada que a gente está prestes a acompanhar. E é justamente essa pergunta que serve de ponto de partida para a nossa primeira parte. A gente vai ver como um encontro totalmente improvável une os dois personagens principais, bem no momento em que eles estão mais vulneráveis. Então, vamos lá. De um lado, a gente tem o Theodore Finch. Ele se vê como desperto, sabe? Um cara cheio de charme, meio imprevisível, mas que vive assombrado por umas fases de escuridão total que ele chama de adormecido. E do outro lado tá a Violet Mork. Ela também tá adormecida, mas de outro jeito. Ela tá paralisada, travada pelo luto depois que a irmã morreu num acidente. Basicamente, ela se sente invisível pro resto do mundo. E onde é que o destino desses dois se cruza? No lugar mais improvável que se possa imaginar. Lá no alto da torre do sino da escola. Pois é, os dois estão ali pelo mesmo motivo. Um motivo bem sombrio. Mas, no fim das contas, um acaba convencendo o outro a descer. E ali, naquele momento, nasce um vínculo. Uma conexão instantânea que muda tudo. E fica aquela pergunta no ar, né? Quem foi que salvou quem de verdade? Bom, essa conexão que nasceu ali em cima, ela vai se aprofundar de um jeito que ninguém esperava. Tudo por causa de um simples trabalho de escola que acaba virando uma jornada de redescoberta. E não só do lugar onde eles vivem, mas deles mesmos. Esse projeto que eles batizam de Andanças tem uma proposta simples: explorar as maravilhas de Indiana. Só que eles criam as próprias regras. E é aí que fica legal. Regra número 1, nada de celulares. Regra 2, cada um escolhe um destino, alternando. E a regra de ouro, a mais importante de todas: proibido, terminantemente proibido, ir a lugares comuns. É tipo uma busca pelo extraordinário nas coisas do dia a dia, sabe? Uma forma de escapar daquela rotina que prendia os dois. E, gente, essa busca leva eles para cada lugar incrível. Eles vão para o ponto mais alto de Indiana e lá deixam para trás coisas do passado. Vão para um lago super misterioso que dizem que não tem fundo. E que tal montanhas russas caseiras construídas no quintal de uma pessoa? Cada parada dessas vira uma espécie de ritual de cura, sabe? Um jeito de redescobrir que a vida ainda tem beleza, que ainda tem possibilidade. E toda essa jornada por fora, claro, reflete o que está acontecendo por dentro. Essa citação do Finch para Violet, nossa, diz tudo. Você me faz sentir dourado, fluindo. É ele dizendo que ela trouxe luz para a vida dele. Ele ajuda ela a sair daquele luto, a voltar a viver, e ao mesmo tempo ela se torna um desses lugares incríveis para ele. Um ponto de luz no meio da escuridão. Mas nem tudo é luz. E essa luz que eles encontram juntos acaba contrastando com uma escuridão que está crescendo. Agora, a gente precisa falar sobre o grande conflito da história. A batalha que o Finch trava por dentro, uma batalha que ninguém vê. Então, o que está acontecendo com ele? Bom, o conselheiro da escola até sugere um diagnóstico: transtorno bipolar. É uma condição que causa umas mudanças de humor muito bruscas. Mas para o Finch, isso é só mais um rótulo. Ele não quer ser definido por uma doença. Ele se recusa a ser encaixado numa caixinha. Ele só quer ser o Theodore Finch. E aqui está o X da questão. Na escola, o pessoal chama ele de aloprado, de aberração. Mas a realidade por trás desses apelidos cruéis é uma luta muito mais complexa, muito mais dolorosa. Ele tem aqueles picos de energia, de criatividade, e de repente ele entra nos estados adormecidos e some por dias. E para piorar, tem todo um histórico familiar pesado, com pai abusivo. A vida dele é uma luta constante só para conseguir se manter desperto. E é aí que entra a parte mais trágica, a grande ironia da história. Porque ao mesmo tempo em que a Violet, com a ajuda do Finch, começa a se curar, a se abrir para o mundo de novo, a escuridão dentro dele só aumenta. Pensa nisso. Ele é o gatilho da cura dela. Mas ele tá travando a batalha dele sozinho, em silêncio, escondendo o tamanho real da dor que ele sente. E tudo isso nos leva, infelizmente, ao clímax doloroso da história, mas também ao legado poderoso que fica depois. O Finch desaparece. Ele acaba tirando a própria vida. Mas,
Antes de ir, ele deixa um último rastro de pistas para Violet, uma última andança, que dessa vez ela vai ter que fazer sozinha. E essa última jornada é o que ajuda a Violet a encontrar um caminho para seguir em frente. Ela vai lá e completa o projeto deles. Ela encontra uma música que ele escreveu para ela cria a própria revista online, a Semente, e num ato super simbólico, ela volta a dirigir. Ela não só sobrevive à dor, ela realmente aprende a viver de novo, carregando tudo o que aprendeu com ele. E essa citação, ela resume perfeitamente a mensagem final do livro. A Violet entende que o legado que o Finch deixou não foi a morte dele, foi o jeito que ele ensinou ela a viver. No final das contas, o que importa não é o que a gente leva da vida, mas o que a gente deixa. Para a gente fechar, vamos dar um passo para fora da ficção por um instante e olhar para a mensagem real e muito urgente que o livro traz. E essa mensagem vem direto da nota da autora. A Jennifer Niven, a autora, ela compartilha um dado que é assustador, para a gente ter noção do tamanho dessa crise no mundo todo. Parem para pensar. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E falando a partir da própria experiência de vida, ela reforça umas mensagens que são cruciais. Primeiro, doença mental é doença, não é fraqueza. Segundo, o estigma, o silêncio, isso pode matar. Por isso, é fundamental reconhecer os sinais e falar sobre o assunto. E o mais importante de tudo, ninguém está sozinho nessa. A culpa não é de quem sofre e existe ajuda. E é muito importante saber onde encontrar essa ajuda. Aqui no Brasil a gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eles oferecem apoio emocional, trabalham com prevenção do suicídio e é tudo voluntário, gratuito. É só ligar para o número 188. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias. Então, Por Lugares Incríveis nos deixa com essa reflexão muito poderosa, né? Sobre como o que realmente importa são os momentos, não os dias. E aí fica a pergunta para a gente pensar: que lugares incríveis a gente pode encontrar por aí e, talvez mais importante ainda, que lugares incríveis a gente pode criar, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas que estão à nossa volta?